sim, vamos lá para mais um videozinho aí informativo, né, onde a gente aprende um pouquinho sobre assuntos da nutrição, treinamento, suplementação, alimentação em geral, beleza? Para quem não me conhece, eu sou Henrique Monteiro, nutricionista, tá? Trabalho aí com a parte clínica, comportamental e esportiva, certo? No meu canal você vai encontrar vídeos aí explicando, mostrando para vocês também aqui no arquivo o funcionamento de algumas coisinhas, de alguns suplementos, de algumas estratégias dietéticas, beleza? O vídeo de hoje é sobre Nutrient Timing, tá? O que é Nutrient Timing? A hora que você insere determinados nutrientes no seu dia, na sua rotina, né? Quais horas são melhores para tal coisa? Que hora que eu tomo proteína? Como que eu distribuo a proteína? Carboidrato? Qual hora é melhor deixar mais alto, né? Mais baixo? E aí a gente vai aprender um pouquinho sobre isso hoje, beleza? Vamos rodar a vinheta e já vamos lá. Nutrient Timing, o que é isso? É basicamente o momento que a gente vai fazer a ingestão, o momento que a gente vai escolher, né, para fazer a ingestão de determinados macronutrientes, principalmente, ok? E alguns suplementos também, tá? A proteína, tá? Vamos explorar aqui o ambiente sendo voltado para a hipertrofia, ok? Então vamos lá, uma pessoa que quer fazer uma dieta para hipertrofia. Qual é a melhor maneira de eu distribuir a proteína? Será que faz sentido eu fazer 3 refeições no dia só com proteína? Será que eu preciso distribuir mais? Será que tem um limite por refeição de absorção? Ou é um limite de síntese proteica? Como que funciona? Vamos lá, tá? Vamos lá. Qual que é a recomendação de proteína diária visando hipertrofia? Certo? 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso, tá? Então vamos pegar um cara de 80 quilos. Proteína, se a gente escolher 2,2, o limite superior, vai dar 176 gramas, certo? Então eu preciso comer 176 gramas de proteína macronutriente, não é proteína, por exemplo, carne, não é 176 gramas de carne, é 176 gramas de proteína, ok? E aí, como que eu vou dividir essas 176 gramas? Será que eu posso dividir só em 3 refeições? Não fica muito legal fazer isso, por quê? Porque aí ficaria uma dose muito alta de proteína para cada refeição, né? Eu dar 176 por 3, 59 quase gramas de proteína em cada refeição, tá? Você ia acabar desperdiçando uma parte dos aminoácidos, não porque você não absorve, tá? Mas porque você não ia utilizar esses aminoácidos para síntese proteica, que é o que ia, consequentemente, depois poder levar à hipertrofia. Outra coisa, jejum prolongado, você degrada mais proteína, tá? Então, quando a gente está fazendo uma dieta voltada mesmo para a hipertrofia, o ideal é não ficar muito tempo sem comer, tá? Tentar comer ali, não precisa ser a cada 3 horas, mas é legal a cada 4, pelo menos, 4 ou 5. Quando a gente pensa em emagrecimento já é diferente, tá? O cenário é completamente diferente. Não tem problema eu fazer um jejum, por exemplo, visando o emagrecimento. Então, por isso que a gente não gosta muito de jejum intermitente para quem está numa fase que busca hipertrofia, né? Uma fase de ganho. Vamos lá pro exemplo, tá? Então, ó, vamos pegar esse mesmo paciente aqui, de 80 quilos, que a gente ia pegar 176 gramas de proteína total, tá? Vamos supor que a gente vai fazer 5 refeições para ele no dia. Uma das maneiras é a gente dividir em quantidades iguais as refeições, a proteína nas refeições, certo? Então, ó, aqui a gente deixou 20% da proteína, né, em cada refeição. Isso deu mais ou menos 35,2 gramas por refeição. Então pode ver que a dose por refeição, se a gente pegar os 35,2 dividir pelos 80 kg, deu 0,44, 0,43 gramas por quilo, beleza? Qual que é a dose? Existe uma dose também recomendada para o efeito máximo de síntese proteica por refeição, tá? Ela gira em torno disso aqui, ó, 0,25 a 0,50. A nossa deu 0,43, 0,44, então tá dentro, né, desse limite aqui para efeito máximo de síntese proteica. Isso é bacana, tá? Se tivesse uma refeição que estaria passando muito do 0,5, aí seria legal abaixar nessa e provavelmente alguma outra ia estar um pouco abaixo disso. Então seria legal sempre manter todas mais ou menos nessa faixa, tá? Não significa que todas têm que estarem iguais, igual tá aqui, 0,43.
Pode ter uma mais perto de 0,5 e uma mais perto de 0,25, também não tem problema. Exemplos de alimentos usados nas refeições que já iriam bater essa quantidade de proteína, por exemplo. Aqui só as proteínas, tá? Só as fontes de proteína. Refeição 1 e 3, um potinho de iogurte com whey, já bate os 35 gramas. Refeição 2 e 4, almoço e janta, 100 graminhas de frango mais arroz e feijão, já bate tranquilo aqui a proteína. E na última, ovo e queijo também é bacana, tá? Também é interessante pensar na qualidade da proteína da última refeição. É sempre legal jogar uma proteína de lenta absorção na última refeição, tá? Por quê? Porque você vai ficar bastante tempo sem comer, da refeição 5 até a primeira do outro dia, entendeu? Então aqui, por exemplo, como são ovos, ovos têm albumina, é uma refeição lenta, tá? Queijo tem caseína é uma proteína de absorção lenta também. Então acabou que ficando aqui com uma proteína de mais lenta absorção. Isso é bacana também. Tá vendo como são vários detalhezinhos que a gente pode ir trabalhando? Agora vamos pensar no paciente que faz jejum. Será que faz sentido eu aumentar a proteína antes de dormir? Então o cara vai fazer jejum. Essa proteína 1, por exemplo, vai demorar, essa refeição 1 vai demorar bastante, né? Mais do que o normal para ser feita depois que eu dormir, depois que eu fizer a refeição 5. Será que compensa eu jogar mais proteína na última para quem faz um jejum? Faz sentido, tá? Por quê? Por conta dessa distância entre a última e a primeira refeição, né? Entre a 5 e a 1. E aí você joga um pouco mais de proteína aqui. Pode ser feito, aqui não está sendo feito porque o cara não vai fazer jejum, tá? Mas se o cara fosse fazer um jejumzinho aqui, por exemplo, a gente tirasse essa 1, começasse da 2, que é um lanche da manhã, por exemplo, seria legal para jogar mais proteína, um pouquinho mais aqui, e jogar proteína de lenta absorção, certo? Que é isso que está sendo dito aqui, tá? Exemplos de proteínas de lenta absorção, proteína do ovo e do leite, tá? Leite aqui, a caseína, não whey. Whey é o soro do leite. O carboidrato, como que fica nessa história, né? Vai depender muito do horário do treino, carboidrato. O carboidrato sempre é voltado, a função dele no cardápio do paciente que treina é o desempenho no treino. Então vai depender muito do horário do treino do cara, quando que eu vou e que quantidades que eu vou jogar de carboidrato no dia, durante o dia, certo? Então vamos supor que o cara busca hipertrofia também, como que a gente vai trabalhar o carboidrato. O paciente vai depender sim do horário do treino, né? Então, por exemplo, esse paciente aqui ele vai acordar e ele gosta de treinar em jejum. Pode ser feito isso? Pode, não tem problema, tá? O que a gente vai fazer? Vai jogar mais carboidrato na última refeição do dia, porque ela vai trabalhar como se fosse um pré-treino, certo? Então pode ver lá, refeições, 5 refeições. A última refeição tem 25% do carboidrato, as outras tem quase 19%. Carboidrato em gramas, 97 gramas mais ou menos as outras, essa aqui tem um pouco mais, 130. Exemplos dessa refeição 5 em alimentos. Arroz, feijão, os dois têm carboidratos. Suco de ovo e banana, perfeito, tá? Pode ver que são alimentos simples, não é difícil, entendeu? É legal também aqui notar que o suco facilita, né? Se eu fosse jogar tudo em arroz e feijão, às vezes ia complicar para o cara comer essa quantidade toda numa refeição só. Por isso a gente tem essas estratégias também de opções, né? Quais opções a gente vai usar para facilitar o cara comer. Não é só jogar lá e falar, ó, você se vira aí, filho. Qual que é o principal substrato energético que a gente usa na musculação? É o glicogênio. O glicogênio é o quê? É o estoque de glicose que a gente tem no músculo, né? Músculo, fígado, um pouquinho em rim também. Mas como que funciona? A gente não tem como estocar a glicose em si, então a gente junta várias glicoses, resumidamente, e faz o glicogênio. Na musculação, por exemplo, quando eu dou pausas pequenas, de 30 segundos a 2 minutos, geralmente é o que a gente vê a galera fazendo por aí, né? Quando a gente faz isso, a gente não recupera totalmente a fosfocreatina. Por que eu tô falando da fosfocreatina aqui, se eu não falei nada dela até agora? Nos primeiros segundos da série, o principal substrato que vai fazer a ressíntese de ATP, que é a molécula que gera energia pra gente fazer a contração muscular, é a creatina. Por isso que a gente acaba suplementando creatina também, tá? Ela é estocada no músculo como fosfocreatina, porque ela vai doar o fosfato com o ATP e tudo mais, beleza? Então, nos primeiros segundos do treino da série, a gente vai usar fosfocreatina. Aí, de 1 segundo para até o final, vai acabar a fosfocreatina, a gente vai acabar usando a glicose, tá? E aí, de uma série entre a outra, a gente vai descansar. Um pouquinho da fosfocreatina vai sendo recuperada nessa pausa que a gente dá. Só que
Se a gente der um descanso desse formato aqui, desse tempo, a gente não consegue recuperar 100% de fosfocreatina. E aí o que acontece? A gente vai cada vez usando mais glicogênio, que é a glicose que a gente estoca. A gente vai quebrando glicogênio, soltando a glicose e usando aqui na série. Aqui o que eu tinha acabado de dizer, né, que a fosfocreatina ela dura só os primeiros segundos da série, tá? Depois acaba a fosfocreatina. E aqui a gente demora se fosse para esperar fazer uma pausa para recuperar toda a fosfocreatina mesmo, né, a gente tinha que dar um intervalo de 3 a 8 minutos, tá? Vai depender muito de cada pessoa aqui, tamanho, quantidade de massa muscular, tudo mais, tá? Para saber certinho o intervalo de restauração completa da fosfocreatina. Então, quanto mais tempo você já treinou, menos estoque, né? Menor o estoque de fosfocreatina e mais uso de glicogênio, tá? Então, a gente come carboidrato para quê? Para o estoque de glicogênio estar bonitinho, para quando a gente precisar, quando for acabando a fosfocreatina, a gente começar a usar o glicogênio e ele tem que estar lá, entendeu? O cara treina em jejum, então, não é? Então, se eu aumentar o carbo antes de dormir, enquanto ele dorme, ele vai fazendo glicogênio, vai estocando a glicosinha lá do carboidrato que ele comeu em glicogênio no músculo. Então, a hora que ele for treinar em jejum, o que vai acontecer? O glicogênio vai estar mais cheio, né, pro treino. E depois do treino? Como o cara treinou em jejum, é legal você não demorar muito para fazer essa pós-treino. Tentar fazer até uma horinha ali depois. Não precisa sair correndo também, já levar seu shake, acabar de treinar, já tomar. Não precisa disso. Mas tenta fazer até uma horinha depois do treino. Isso quem treina em jejum, tá? Quem treina em outros horários, não precisa ser até uma hora não. Pode ser até 3 ou 4 horas depois do pós-treino. Agora vamos pegar um paciente avançado, por exemplo, um cara lá, fisiculturista, treina 2 vezes no dia. O que vai acontecer? A gente tem que garantir que o segundo treino também tenha bastante energia, também tenha glicogênio, tá? Então a estratégia é o quê? Jogar bastante carbo entre os 2 treinos, para eu conseguir chegar no segundo treino com um estoque de glicogênio bom e o treino render também, certo? Então vamos supor aqui, ó, então o primeiro treino aqui, o segundo treino aqui. Essas 3 refeições são entre os 2 treinos, beleza? O que a gente fez aqui, ó? Pode ver que antes do primeiro treino tem um pouquinho de carbo também, antes do segundo treino também tem um pouquinho de carbo, não tanto quanto nas outras 2. Por quê? Porque essas daqui vão ser as principais que vão refazer o glicogênio para o treino que vai estar aqui. Por que mais nessas do que e não nessas? Porque o glicogênio leva ali 3 a 4 horas para ser formado, tá? Então se eu jogar muito carboidrato nessa aqui, que vai ter menos tempo até o treino, essa refeição, a quantidade total de carboidrato não vai estar sendo usada totalmente como glicogênio no treino. Por isso a gente joga mais aqui, que é um pouquinho mais distante do treino, para dar tempo de fazer o glicogênio, certo? Que é isso que está explicadinho aqui, tá? Então eu fiz o treino 1, deu uma reduzida no glicogênio, preciso repor esse glicogênio. Quando eu faço a refeição 2 e 3 com mais carbo, eu vou otimizar a restauração desse glicogênio para o treino 2 que está aqui ter mais performance, né? O que eu posso fazer também? Suplementar uma cafeína no pós-treino do treino 1, porque eu vou otimizar a restauração de glicogênio, tá? Para quem não sabia, se eu meter aqui nessa refeição 2, além do carboidrato da refeição normal, um pouquinho de cafeína, essa cafeína ajuda a recuperar o glicogênio melhor. Por quê? A cafeína aumenta a atividade do SLGT1. O que é SLGT1? É uma proteininha transportadora, tá? Então ela aumenta essa proteína transportadora, ela é a proteína que joga glicose para dentro da célula, tá? Então ela aumenta a capacidade de você absorver a glicose, por isso que ela ajuda na ressíntese de glicogênio aqui, por exemplo, nessa questão, quando eu quero um pós-treino ali, eu refaça mais rápido o glicogênio, tá? Pessoas que treinam em outro horário, treinam só por dia, não tem essa necessidade de estar tão veloz essa ressíntese, por isso que não precisa. Aqui são exemplos das refeições 2 e 3, que são aquelas refeições principais para refazer o glicogênio daquele outro treino, normal, um macarrãozão com suco e banana, né? Claro que estão só as fontes de carboidrato, tinha proteína aqui também. E a outra é arroz, purê, suco de laranja aqui agora e um pouquinho de chocolate, né? Usou o amargo por quê? Porque você ganha, além do docinho, o benefício do cacau também, tá? Sempre tem que pensar na qualidade do cardápio também, tá? Aqui eu não estou colocando todos os alimentos, mas tem vegetais aí também, tem frutas, tá? E quem treina muito tempo? Nossa, meu treino é longo, passa de 1 hora, depende.
tá? Musculação geralmente passa de 1 hora, por quê? Porque tem muita pausa, tá? Agora pega um cara que corre, um cara que pedala, o cara pedala sem parar, né? 1h30, 2, 3. Aí, isso sim é um treino longo, tá? Agora, treino de musculação, dificilmente você vai precisar fazer essa estratégia de carboidrato intra-treino. Mas qual que é a função, então? Quando a pessoa treina um treino longo, ela tem que chegar com o estoque cheio de glicogênio também. Então, a estratégia é fazer ela chegar com o estoque cheio de glicogênio, né? Então, as refeições anteriores do treino tem que estar com carbo, certo? A refeição pré-treino também é alta em carbo, para fazer durar mais glicogênio. E aí, dependendo da duração, a gente pode usar o carboidrato intra-treino. Quando eu preciso jogar um carboidrato muito alto na refeição pré-treino, uma refeição ali que é mais próxima do treino, que não vai dar tempo de eu fazer totalmente glicogênio ali, eu combinar a glicose com frutose e cafeína, para potencializar totalmente, tá? Porque, glicose e frutose, não pode ser só glicose. Eles usam receptores diferentes lá no intestino para absorver a glicose e a frutose. A glicose está lá no intestino, aí ela precisa passar para a célula do intestino, está lá no lumen, né? No vazio do intestino. Aí eu preciso passar essa glicose para a célula do intestino, para a célula do intestino passar para o sangue. Quem que passa a glicose do intestino para a célula do intestino? Essa aqui, ó, SLGT1, que é um receptorzinho. Esse receptor, ele consegue absorver 60 gramas por hora de glicose. Se a pessoa comer muita glicose na pré-treino, ela vai saturar isso aqui, e se passar disso aqui, vai ficar perdido, a gente vai perder essa quantidade de glicose, vai ficar lá no intestino, porque eu não vou conseguir absorver, porque esse receptor aqui, transportador, tem um limite, né? Ele vai saturar, ele vai até 60 gramas por hora. E aí o que a gente faz? Usa a frutose. Por quê? Porque ela não depende só desse aqui, ela passa pelo GLUT2 e 5, ok? A glicose está no intestino, aí ela passa do intestino do lumen, né, para a célula do intestino, e é para a célula do intestino passar para o sangue, é que ela vai por esse aqui, o SLGT1. E agora, a frutose, ela não depende desse mesmo da glicose, ela passa por outros dois, tá? Do intestino para o sangue, ela vai pelo GLUT2 e o GLUT5. E aí, quando a glicose está lá no sangue, ela passa pelo fígado, aí sim, a frutose, aí sim que ela vai ser convertida em glicose. E essa glicose aqui, pré-treino, o que ela faz? Por que eu jogar uma refeição alta de carboidrato pré-treino nesses treinos muito extensos, muito longos, demorados, né? Porque essa glicose, ela vai estar mais no sangue, ela não vai ter tido tempo de formar glicogênio, né? Porque uma refeição é muito próxima do treino. Mas ela vai poupar glicogênio, entendeu? Então, como eu vou estar com bastante glicose no sangue, eu vou poder já estar usando essa direto, porque eu já estou gastando energia na hora ali, e não vou precisar ficar pegando tanto do glicogênio, ok? Claro, aí depois vai acabando essa, e eu vou usando o glicogênio. Então, essas foram as estratégias, tá? E aí no carboidrato intra-treino a gente pode usar também, geralmente a gente combina também glicose e frutose, tá? Por exemplo, o mel, tem os dois. A quantidade de carboidrato intra-treino vai variar pelo peso, lembrar da hidratação, que é bem importante também, tem gente que esquece. Então essa aulinha foi para vocês perceberem que dependendo do horário do treino e da duração do treino, cada estratégia vai mudar, né? Então, se a pessoa treina 2 vezes no dia, vai mudar. Se ela treina em jejum, o carboidrato vai ficar mais antes de dormir. Se ela treina 2 vezes, eu tenho que focar nas refeições pós-treino, pós do primeiro treino, né? Para refazer logo os estoques de glicogênio para o treino 2. Se ela treina um treino extenso, eu tenho que jogar bastante carboidrato antes do treino. E se o treino passar de 1h30 ali, aí eu penso no carboidrato intra-treino também. E a questão da proteína vai variar muito se o cara está querendo hipertrofia agora, se ele está em processo de emagrecimento, tá? Porque, por exemplo, em processo de emagrecimento, a gente tem uma quantidade até maior do que essa 1,6 a 2,2 aqui, o grama por quilo, tá? Pode chegar a 3, até 4 em alguns casos, entendeu? Cuidado com pacientes obesos, porque aqui a gente não faz por quilo de peso atual, de peso ajustado, tá? Você não pega o cara lá de 150 quilos, você não vai jogar ali 2,2 vezes 150, 330 gramas de proteína pro cara, não, tá? É o peso ajustado que tem que usar aqui, porque vai ser menor que o peso real dele.
Se for para vocês entenderem mais ou menos que depende de cada caso, então às vezes você fala, porque o cara come assim, eu preciso comer assim, às vezes não entende uma estratégia ou outra que você vê por aí e acha que é muito simples montar um cardápio, né? Tá, então tudo depende do caso do paciente, da rotina dele e tudo mais. Para quem não me segue ainda, se tiver interesse no meu trabalho, acesse lá meu Instagram, minhas redes sociais, tá? Eu tenho uma página também onde você pode ver um pouco mais sobre mim, conhecer ali alguns resultados, o contato também, se quiser ali que eu ajeite um plano para você, um acompanhamento completinho, é só me chamar aí. Se tiver alguma dúvida aqui do vídeo, tá? Pode deixar nos comentários que a gente vai discutir. Beleza? Até mais.